Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa série, sobre a história da cultura e das etnias. No nosso último encontro nós abordamos aqui a respeito dos filósofos aí pré-socráticos e socráticos. Nós falamos um pouco aí a respeito do início da filosofia, na Grécia Antiga, ali com Tales de Mileto, lá sobrepujando aquele pensamento, vamos dizer assim, um pouco ali vago, referente aos orfistas, aquela forma de pensamento ali declinado, enfim, de se desprezar a própria vida, no caso. Tales ele vem com um pensamento justamente diferente, sobre como funciona o cosmos, a ordem natural das coisas, a verdade por trás de tudo, vamos dizer assim, por trás de todas as coisas, e por que nós, seres humanos, estamos aqui, qual a nossa justificativa de estarmos aqui, qual o nosso objetivo enquanto seres humanos, de estarmos em meio a esse cosmos. Então Tales ele é o primeiro a chutar a bola do que vem a ser aí, posteriormente a própria filosofia em si, o primeiro filósofo, E a partir dele você vai ter várias outras escolas, ali como a escola pitagórica, com Pitágoras, a questão dos cálculos, os teoremas, ali o entendimento do universo por números, o cosmos ali por números. Você vai ter ali outros filósofos ali que defendiam a questão ética, moral, a questão justamente do que vem a ser a função humana enquanto ser ético, enquanto ser ali civilizado, humano, enquanto indivíduo ali na sua condição humana. Também abordamos ali um pouco a respeito do próprio Sócrates em si, essa busca pelo que a gente chama aí de ente principal, substância, aquele ser que dá início a todo o universo. Eles tentam buscar justamente esse ente, essa substância inicial de todo o universo, A maioria dos filósofos vai buscar esse ente principal do cosmos, a verdade inicial de todo o cosmos, vamos dizer assim, objetivo, finalidade última do cosmos em si. Então eles vão sempre estar em busca desta finalidade, porém com linguagens um pouco diferentes em relação ali aos seus segmentos, como no caso Pitágoras em relação aos números, como ali no caso outros filósofos relacionados ali à questão política, como por exemplo ali no caso o próprio Sócrates na questão da busca justamente através da maiêutica, da busca ali pela verdade última. Então cada filósofo ele tem esse segmento, E Sócrates ele é, digamos assim, o ponto máximo desse período, justamente pela questão ali voltada a, vamos dizer assim, esclarecer os fatos, a buscar, digamos, a verdade última, a dissecar um assunto até o último através do debate, através dessa busca pela verdade, enfim, debatendo aí, vamos dizer assim, peitando os sofistas na época, os filósofos, falsos filósofos, Então, vamos dizer assim que os pré-socráticos eles têm essa abordagem mais um pouco naturalista, um pouco mais ali, vamos dizer assim, numérica, ou vamos chegar num ponto um pouco, vamos dizer assim, voltado à questão metafísica, de início, mas ainda um pouco ligado à questão material. Porém, agora com os posteriores a Sócrates, nós vamos chegar aí ao ápice do que vem a ser a filosofia e o estudo do que vem a moldar a nossa sociedade, civilização ocidental, enfim, costumes, a forma, vamos dizer assim, da humanidade, vamos dizer assim, conviver, vamos dizer assim, a questão humana e essa busca, digamos, pela divindade, pelo transcendente, por aquilo que vem a ser a finalidade última do universo, ou do cosmos, enfim, a força motriz, o engenheiro, o arquiteto por trás de todo o cosmos. Então a gente vai entender justamente nesses filósofos que a gente chama de pós-socráticos, que é o que vamos abordar hoje aqui nos nossos estudos, que vamos falar aí sobre figuras aí bem conhecidas, popularmente, que vem a ser aí Platão, que é talvez um dos maiores filósofos da história, e também Aristóteles, os dois grandes filósofos aí da civilização humana, os grandes filósofos da história. Bom, espero aí que gostem do nosso vídeo de hoje. Peço bastante atenção, pois vai ser um pouquinho longo hoje aqui o nosso vídeo,
nosso vídeo explicativo, e peço que deixem um like desde já, né? Acompanhem as nossas novidades e vamos começar aqui o nosso vídeo. Bom, tal como predito, né, pelo filósofo Sócrates, com a morte dele, né, a filosofia ela acabou partindo justamente da busca pela verdade, né, essa busca, né, isto é, seguindo ali a sua premissa principal, né, ela ganha um grande impulsionamento na própria filosofia em si. O método humilde, eremita e justamente desprendido, né, que Sócrates tinha, né, de se contemplar o cosmos como um todo, ali advindo, né, desse estilo próprio do Sócrates, da maêutica, enfim, né, dessa questão humilde justamente de fazer filosofia, ele conquistou vários adeptos, diferente do que acontecia com os sofistas, que perdiam adeptos justamente pela falsa filosofia, né, enquanto que Sócrates, com o método humilde, desprendido justamente pela busca pela verdade, acabou conquistando, vamos dizer assim, uma legião de adeptos no período, né. Poderíamos citar ali dezenas de nomes, tá? Tais como Alcibíades, né, importante estrategista militar. Ele tentou adaptar ali a filosofia à doutrina militar grega, tentou ali, um pouco funcionou, vamos dizer assim, né? Então parte da filosofia também se estendeu à doutrina militar grega. O Antístenes também, né, que foi pai da escola filosófica cínica, tá? Ele foi responsável pela exaltação à ética como meta da existência humana, sendo que nenhum sábio alcança a virtude perfeita sem a ética, né? Além também de ser um grande teórico físico e lógico, né, Antístenes ele argumentava que existia um único Deus natural, o qual de forma alguma poderia ser representado por qualquer forma material, tamanha sua magnificência. Então o que acontece? Antístenes ele justamente argumenta, né, ele justamente teoriza essa questão desse Deus, dessa divindade, justamente ser imaterial, ser algo que o ser humano ele não consegue contemplar com simples palavras, não é algo que ele consegue fazer uma analogia com o meio natural. Ele pode encontrar beleza no meio natural, mas ele não consegue associar, digamos, a própria divindade em si, tão grande ela é. Então ele já justamente chuta essa bola da questão do transcendente ser muito maior do que a interpretação humana. Viria ser aí o pensamento de Antístenes, né? Você tem outros, né, como também Aristipo de Cirene, né, que foi um defensor da ética como meio prático, assim como o defensor da teoria de que nenhum filósofo e pensador deveria ter sua liberdade ferida por quaisquer poderes estatais. Até essa questão, né, de você ver que o filósofo ele tem que estar acima da questão simplesmente de estar ligado a uma doutrina estatal ou, enfim, alguma ideologia, vamos dizer assim, ali material, né? Ele tem que estar muito acima disso, né? Contrapondo muitos hoje em dia, inclusive, né? De que a filosofia ela tem que estar acima disso, né? Na busca pela verdade, entre vários outros filósofos também, né? Como Euclides de Mégara, que foi pai da teoria do bem supremo uno, né? Em cujo todo conhecimento está concentrado em um único ser universal, dotado do bem como sua essência principal. Então, olha só, há essa característica entre esses pós-socráticos justamente pela busca desse ente principal, dessa divindade, próprio Deus em si, pela questão de, vamos dizer assim, finalidade última do universo, em uma analogia justamente lógica, em um pensamento, em um estudo lógico, e não simplesmente pela emoção. Vamos dizer assim, a divindade existe porque um raio caiu, destruiu uma árvore, então beleza, aquilo ali é a raiva da divindade. Não, eles buscam justamente a questão lógica do cosmos como um todo, da funcionalidade das coisas. Eles buscam, vamos dizer, além disso, há algo que impulsiona tudo. Há essa divindade, há este ser supremo uno, que todo o conhecimento está concentrado neste ser, como único ser universal, como ser que, digamos, dita o cosmos como um todo, é dotado do bem como essência principal. Isso quer dizer como a própria essência dele, né? Um ser, vamos dizer assim, que o bem ele é 100% constituído do bem, ele não é um ser ligado ao material, então desprendido do material, ele é um ser bom, vamos dizer, né? Porém, aqui no caso nosso
vídeo aqui, né, nós vamos nos atentar ao principal dos discípulos de Sócrates, tá, nesse período, e talvez um dos maiores filósofos da história, né. Platão, ele era um ateniense de nascença, então ele nasceu em Atenas, né. Desde jovem, Platão ele tinha a tendência a ser racionalista, realista e ao mesmo tempo um entusiasta da contemplação. Então ele de forma alguma era idealista e de forma alguma ele era, vamos dizer assim, um eloquente, uma pessoa ali simplesmente ligada à questão emocional. Não, ele era extremamente realista. Tá? Ele buscou, através dos ensinamentos de seu mestre, Sócrates, né, buscar a razão das coisas, tanto pelos métodos filosóficos, quanto pela lógica e pela matemática. Então olha que situação, ele não buscava, vou interpretar de forma eloquente ou emocional as coisas. Não, é tudo lógico, matemático e, enfim, realístico em questão da explicação, né, adaptado ali à questão da própria realidade, a interpretação humana, né. Quando ocorre o episódio da morte de seu mestre, no caso Sócrates, o qual for obrigado a cometer suicídio por envenenamento, né, Platão ele criou certo desgosto pela então política vigente, argumentando que a mesma necessitava de muito mais ética e virtude. Percebendo a depravação da sociedade ateniense, ele tornou-se um crítico direto de seus hábitos degradantes. Então o que acontece? Platão ele tomou uma ojeriza tremenda da política grega. Isso imagine naquele período. Hoje a gente nem precisa falar na questão política, né? Mas, enfim, no período antigo, né, o que acontece? Platão ele tomou uma ojeriza, um nojo tremendo da política pelo que tinham feito com Platão, né? Foi algo, vamos dizer assim, covarde, algo feito por pessoas corruptas, por pessoas sem nenhuma moral, dotadas de nenhuma moral, né? Do contrário, pessoas imorais e pessoas degradadas em vícios, em hábitos, em práticas imundas, pessoas que, digamos, não tinham nenhuma virtude, pessoas sem nenhum caráter. Então Platão ele tomou um desgosto tremendo, ele falou, isso aqui não tem que ter filosofia aqui dentro, isso aqui sem moral, sem ética, sem a própria questão filosófica de moral e de ética, isso aqui não vale nada, isso aqui é um bando de corrupto e ladrão. Então ele largou mão, ele falou, não quero saber da questão política, então saiu de perto. Diferente de seus antecessores, né, Platão ele não tinha uma limitação diretamente à província ou polis a qual pertencia. Então ele não ficava ligado ali à questão de Atenas. A cidade-estado de Atenas maior que todo mundo, não vou sair daqui. Não, ele tinha um pensamento muito diferente, ele tinha um pensamento mais explorador, vamos dizer assim, de ir além, né? E a fim de expandir o seu conhecimento, juntamente com Euclides, né, companheiro dele da escola socrática, ele viajou para a Península Itálica, né, onde elevou seus potenciais matemáticos, assim como viajou por terras egípcias, a fim de aprender com os profetas da região. Então ele não era muito ligado a essa questão de, vou ficar ali na minha polis e vou esquecer do mundo em volta. Não, ele procurou aprender em várias regiões diferentes, questões matemáticas, questões lógicas, questões éticas, e questões também até mesmo metafísicas, né? Visto aí as questões de profetas, entre outros, né? Conta-se que manteve contato profundo com os pitagóricos e mesmo tentou influenciar um tirano de Siracusa chamado Dionísio a tornar-se um soberano sábio. Porém, o tirano envaidecido tentou vender Platão como escravo aos espartanos, fato que não se consumou, pois o filósofo foi salvo por amigos na Península Grega. Então o que acontece? Platão ele tentou, digamos, influenciar, né, digamos, estes tiranos, né, justamente serem governantes virtuosos, a serem pessoas com virtudes, né? Ele tentou influenciá-los, persuadi-los a criar um governo justamente virtuoso e tentou buscar espalhar o conhecimento do então Sócrates, né? Poder passar ali toda a questão de virtude, de ética em relação não somente à política, mas à questão administrativa, à questão cultural, ajudar justamente, vamos dizer, a sociedade em si, né, a ter um bem-estar, uma qualidade melhor, tanto para a sua questão social como para a própria alma dos indivíduos em si, né? Porém, esses tiranos meio envaidecidos, né, queriam mais aferrar com o Platão do que, digamos, compartilhar ali os pensamentos dele, serem de uma certa forma discípulos dele. O negócio era, enfim, poder, né? Então, olha a situação, né?
E juntamente a fim de salvar a sociedade grega da podridão de seus vícios, né, estampada na face de seus líderes, isso quer dizer, tanto lá os representantes lá das polis, da parte da dita democracia lá, da politeia, enfim, quanto os tiranos, estava todo mundo podre na questão da administração. Então o Platão falou, não, vou dar um jeito nisso aqui, né? Tenho que salvar a sociedade dessa podridão. Platão, ele acaba fundando na região de Colona, próximo ali a Atenas, né, um ginásio de ensino em homenagem ao herói mitológico Academo, criando assim a dita academia. É aí que surge essa palavra academia de ensino, né? Cria a academia. Nesta academia, a qual permitia somente discípulos realmente dispostos a se dedicarem aos ensinamentos filosóficos. Então tinha que ser, o sujeito tinha que estar ali disposto a seguir os ensinamentos ali de Sócrates com Platão. Tinha que seguir a escola platônica. Não tem esse negócio de eu vou entrar aqui só para mim conseguir poder, conseguir conhecimento, e eu vou começar a vender isso aqui pro povo ganhar dinheiro, que nem os sofistas. Não, tinha que seguir ali a disciplina no pé da letra. E detalhe, jovem, quando tinha que entrar num lugar desse, era para aprender e ficar quietinho. Não tinha esse negócio de eu sou jovem, eu sou revoltado, eu sou o dono do meu nariz. Não tem essa situação. Tinha que aprender, ficar quietinho, e quando ter a sua idade, a hora que tiver a sua experiência de vida, você pode começar a meter pitaco em alguma coisa. Enquanto isso, não. Enfim, Platão e seus seguidores, né, eles desenvolveram diversas teorias e estudos, tais como a teoria das formas, né, a qual declara que a realidade mais fundamental é composta de formas abstratas mais substanciais, sendo que estas ideias ou formas são os únicos objetos capazes de oferecer o verdadeiro conhecimento. Exemplos notáveis destas formas, ideias, né, são o conceito do bem, né, o bem como um todo é essencial, o conhecimento máximo, você tentar absorver o máximo de conhecimento a respeito dos assuntos, e a ideia do belo em relação à estética. Então aí surge a questão da beleza. O que é belo é real e bom, e o que não é belo, vamos dizer assim, não é bom. Então ele já mostra a questão da realidade da beleza estética. Então já com Platão surge já com a realidade da beleza estética. Isso existe, né? E essas ideias, segundo Platão, residem no mundo inteligível, fora do mundo sensível ou material. Além disso, a natureza destas formas é perene e imutável, ou seja, transcendente. A classificação dessas ideias e formas se dá por 4 propriedades: espiritualidade, realidade, imutabilidade e pureza. Então quer dizer, para ele, essas questões como bem, conhecimento, beleza estética, vamos dizer assim, perene em relação a algo, né? Coisas que são voltadas à questão espiritual, real, imutável e pura, são coisas que, digamos, entram nesse quesito, vamos dizer assim, de como podemos explicar aqui, né? Essas formas abstratas, esses exemplos notáveis dessas formas relacionadas ao bem, conhecimento e a questão estética. Então isso é fundamental em relação justamente a essa questão da teoria das formas. Então para ele isso é o máximo a ser alcançado, digamos, pela alma humana, digamos, alcançado pelo ser humano. É algo que você não compra, é algo que materialmente não é, digamos, vamos dizer assim, vamos dizer no popular, não tem preço, né? Não é como um utensílio que você compra, que ele é ali perecível, algo que, enfim, com o tempo se desgasta, quebra, enfim, ferra tudo. Para Platão, não. No caso de Platão, o pensamento dele é que o que acontece? Essas coisas são dispensáveis. Então, tudo aquilo que está ligado ao espírito humano, o que mexe com a lógica, com o pensamento humano, com as emoções humanas, com a contemplação humana, isso é o real. Isso é o ser realmente alcançável, algo que o dinheiro não compra, é algo que às vezes não tem valor material, mas tem um valor espiritual completamente diferente. E no tempo em que esteve à frente, né, de sua estimada academia, o Platão ele escreveu importantes obras filosóficas, dentre elas, né, os diálogos, né, chamados da maturidade, tá?
que vem a ser um apanhado de importantes conhecimentos de sabialidade, tá? Intitulados, alguns deles aqui, né, alguns dos discursos ali feitos por Platão, o Fédon, né, o qual trata da imortalidade da alma, então já traz essa teorização, essa contemplação a respeito da imortalidade da alma, né, como perene e eterna. O Fedro, né, o qual tenta balizar temas como o amor, a escrita e a retórica, utilizando-se da forma do diálogo, da enunciação de discursos, de mitos e orações, né? O Banquete, que é um dos mais conhecidos aí, talvez, dos diálogos de Platão, né? O qual os pensadores envolvidos teorizam através de discursos a natureza e as qualidades do amor. É nesse diálogo em que Sócrates ele participou, qual Sócrates, né, participou desse diálogo, né, segundo Platão, enfim, o qual uma reflexão racional e verdadeira é feita sobre este sentimento, no caso o amor, né? O interlocutor, no caso Platão, ele afirma que o amor ele deve ser pensado em termos relacionados entre quem ama e aquele que é amado, assim como a opinião certa, vamos dizer, de certa medida, a sabedoria e a ignorância. Para o interlocutor, o amor visa sempre ao bem e ao belo em si, tá? E o amor ele é tratado que se relaciona com a verdade, pois quando se ama não trata-se de um simples gesto carnal, mas de um conjunto de atitudes as quais o qualificam como tal. Nesta obra, né, Platão ele teoriza a primeira separação que viria a ser entendido posteriormente como o amor eros, ou seja, a simples atração carnal e material entre uma pessoa e outra, né? E o amor caritas, né, que vem a ser o ato de amor ao próximo descompromissadamente, ou seja, tendo como bem a medida de todas as atividades. Então você já tem aí nesse diálogo de Platão, né, o Banquete, essa separação entre o que vem a ser eros e o que vem a ser caritas. Então o que acontece? As pessoas, elas hoje, pelo menos, né, na sociedade, misturam tudo. Elas acham que amor eros e caritas é tudo a mesma coisa e que, enfim, o amor que você tem de paixão por uma pessoa que você acha bonita e você quer, enfim, cortejar ela, ter ela, ficar junto com ela, e aquele amor, digamos, descompromissado, quando a pessoa ela pratica o bem descompromissadamente, quando ela ama o próximo. Então Platão ele já começa a teorizar essa diferença entre amor eros e amor caritas. O amor visando o bem comum, visando o bem comum. Bom, a finalidade última é aquele amor simplesmente de paixão e de desejo. Você tem essa mistura, essa separação entre ambos. Ali justamente mostra que existe diferença entre ambos, né, nessa obra O Banquete. E em Eutidemo, outro diálogo também importante, né, Platão ele demonstra como a imprudência dos seres humanos ela pode transformar algo bom em um mal. Né? Para isso, ele usa como exemplo justamente o diálogo entre Sócrates e Eutidemo, no qual o bom filósofo ele satiriza as falácias dos sofistas e suas mentiras em relação à própria filosofia. Então ele mostra, nessa obra do Eutidemo, como que algo bom, como a filosofia, como o conhecimento, ele pode, no caso do ser humano, ele pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal, não tendo uma base ética. Né? Então ele mostra como que os sofistas, vamos dizer assim, entre aspas, sacaneavam com as pessoas, justamente utilizando o conhecimento para algo, visando lucro, enfim, ter retorno, passando a perna nos outros. Né? Então, ele tenta colocar um ponto ético nessa questão, né? Platão. E outro diálogo, talvez o mais importante, já ali feito, no caso, por Platão, né? Vem a ser a República. Né? Nessa obra mais conhecida, Platão ele busca a definição mais concisa sobre o que significa a justiça e a injustiça em relação à ética aplicada à sociedade. Então o que acontece? Ele já vê essa questão da justiça e da injustiça, essa separação entre ambos, né, em relação à questão ética mesmo. Né? Partindo-se da premissa da ética, né, como ponto inicial, Platão ele busca por aplicá-la em relação à própria política. Então ele volta a esse assunto da política, o qual ele tinha essa ojeriza, para justamente, depois de muito tempo de conhecimento, ele poder trazer um ponto de vista, trazer uma, vamos dizer assim, uma luz a respeito desse assunto. E como esta, no caso a política, deveria se portar em relação a parâmetros éticos e morais. Olha que interessante. Buscando ser ainda mais incisivo, Platão ele teoriza sobre o conceito de Calliopolis, tá? Termo para uma espécie de cidade bela, entre aspas, né?
segundo os preceitos éticos, criar uma espécie de cidade bela e moral, uma cidade perfeita, vamos dizer assim, em relação à virtude humana, né? A fim de se chegar à forma de se exercer política relacionada à ética, Platão lhe discorre sobre as formas de governo, sobre como estas podem ser virtuosas e sobre como podem ser viciadas, caso os líderes ou a sociedade faltem com a ética e suas premissas, né? E a classificação ela se apresenta da seguinte forma, a qual nós vamos tratar agora. Esse é um ponto extremamente importante que o pessoal vai entender agora. Prestem muita atenção. Platão ele não cria, ele não diz uma forma de governo perfeita, como muito indivíduo vende por aí hoje em dia, que Platão tinha uma forma de governo perfeita, que era a democracia, que era a república, que era não sei o quê. Não, mentira completa. Platão ele não tem uma forma de governo perfeita para apresentar à sociedade. Ele diz como cada uma das formas de governo podem ser virtuosas e como elas podem ser viciadas, vamos dizer assim, como esses vícios podem impactar a sociedade de uma forma extremamente negativa e como as virtudes podem, digamos, elevar aquela sociedade. Então é muito importante o pessoal entender isso, agora que nós vamos mergulhar a respeito disso. A primeira dessas formas de governo, como todo mundo já ouviu falar, vem a ser a aristocracia, né? Forma de governo na qual um grupo de notáveis governa em favor de oferecer seu conhecimento em prol da sociedade como um todo, né? Os aristocratas eles decidem entre os parâmetros próprios baseados na ética e no conhecimento, o que deve ser aplicado à sociedade. Somente notáveis podem ascender a tal posto indiferente de seu status financeiro. Vejam só, no governo aristocrático, vamos dizer assim, por lógica, né, ou, digamos, seu ponto inicial, só pessoas notáveis poderiam governar. Isso quer dizer, indivíduos com alto conhecimento, pessoas, vamos usar um exemplo como hoje em dia, né, pessoas com alto conhecimento a respeito de alguns assuntos sobre, por exemplo, filosofia, ciência, artes, enfim, sei lá, diálogo, comunicação, pessoas extremamente competentes e extremamente, vamos dizer assim, virtuosas, poderiam governar, de fato, né, a respeito da questão da aristocracia. Funciona, se você vê por um lado ético, né, se essas pessoas tiverem virtudes, no seu quesito técnico ali, pessoas que, digamos, têm um alto conhecimento, elas podem levar esse conhecimento sim para a sociedade e ajudar aqueles que não possuem o mesmo conhecimento, que estão em níveis sociais mais baixos e precisam dessa ajuda realmente para, enfim, várias questões, desde ali coisas simples como saneamento básico e sobrevivência, até questões mais elevadas ali, como, por exemplo, tornar a sua nação uma superpotência. Uma pessoa, um aristocrata, ele pode fazer isso, uma pessoa com alto conhecimento, isso indiferentemente da sua ascendência financeira. O sujeito pode ser pobre, sei lá, e ter crescido e ter alcançado grande conhecimento, sei lá, enfim, como hoje em dia, pessoas que se formam em faculdade, o cara veio de uma infância humilde, cresceu e virou uma pessoa importante. Diferentemente da situação, isso não altera o fator, a questão financeira. Então, pessoas com alto conhecimento podem sim governar e fazer um excelente governo, desde que sejam virtuosas. Agora, eis a questão quando a pessoa ela é podre. Agora vem a questão antagônica, né? Quando a pessoa ela não é virtuosa, quando ela é viciada. Transforma-se essa aristocracia no que a gente chama de oligarquia, né? Que o pessoal também vai falar muito. Quando o grupo de notáveis deixa de seguir os preceitos éticos, abandonando suas premissas pelo prazer oferecido pelo poder. Olha que interessante, criando um círculo fechado e hereditário de administração onde poucas famílias e grupos governam a todos sem qualquer escrúpulo. Isso a gente vê muito hoje em dia, né? Essas famílias que, digamos, têm um conhecimento a respeito de um assunto ou que monopolizam um tipo de mercado, que têm poder sobre um segmento da sociedade, que criam aquela hereditariedade de família. O sujeito governa um país, governa um segmento de comércio, um segmento no mundo hoje, e ele passa isso para os filhos, para os netos, para os bisnetos e continua aquela mesma família por 300 anos governando as pessoas, não fazendo nada pela sociedade, deixando a sociedade se destruir e acumulando poder. Então o que acontece? Ele já não usa mais o conhecimento que ele adquiriu, vamos dizer assim, todo aquele
questão lógica de conhecimento que ele adquiriu na vida para o bem. Ele não está mais usando para a sociedade. Ele está usando para favorecer a família dele, favorecer os amiguinhos dele, enfim, as pessoas que estão junto dele, e dane-se a sociedade. Então, basicamente, o pensamento do oligarca é esse. Quando as pessoas falam, regimes oligárquicos. Hoje, em países, principalmente que a gente chama de, entre aspas, terceiro mundo, tá cheio de oligarca a dar com o rodo, como se diz, né? Governando em tudo quanto é lugar, que, enfim, aquela hereditariedade imprestável, de gente que, enfim, nunca fez nada por ninguém. Então aí as famílias há mais de 200 anos nos governos de alguns países aí, e nunca fizeram nada pela sociedade. Isso é o que a gente chama de oligarquia. Enfim, você entra na questão aristocrática, quando o primeiro indivíduo lá tinha tudo para governar pelo autoconhecimento, ele vai lá e apodrece tudo e cria uma linha ali hereditária de governo em que só a família dele comanda o resto do mundo. Tá cheio por aí hoje que a gente chama de oligarquia, né? Então olha só, você tem a forma virtuosa, que funciona, que é a aristocracia, e a forma viciada, que é a oligarquia. Vamos por agora o exemplo seguinte, né? Que viria a ser a politeia, né? Que a gente já abordou aqui, né? Que é a forma de governo na qual o voto dos envolvidos define os rumos de sua sociedade. A maioria dos votantes define leis, projetos, ações, entre outros. Limita-se, prestem atenção, à participação de um grupo de pessoas, à medida em que todos os envolvidos possam participar da vida pública. A politeia, ela é o que a gente entende como um sistema de voto, na qual a pessoa ela vota para, enfim, delimitar ali as questões que acontecem na sociedade. É um pouco diferente da aristocracia porque não são notáveis. Entra qualquer um ali, digamos, que é aceito como cidadão daquela polis ali, daquela região. Todo mundo vai lá com o seu voto e escolhe o que vai acontecer. Eu quero que tenha mais, sei lá, verba para educação. Quero que a educação ela seja mais, vamos dizer assim, notada, mais destacada. Então ele vota para isso. Eu quero que as pessoas, elas, enfim, não sofram mais com impostos tanto. Vou votar para reduzir imposto. Só que o que acontece? Para a politeia funcionar, todos os envolvidos, eles têm que participar desse sistema de voto. Então ela se limita a um local pequeno. Vamos ver hoje, assim, num conceito geral do que hoje é a sociedade humana, né? Do que viria a ser um bairro, por exemplo. Porque um bairro tem ali, se pegar numa cidade uma cidade média hoje em dia, tem cerca de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, por exemplo, um bairro, em que as pessoas elas conseguem conversar entre elas, todo mundo conhece todo mundo e todos podem cobrar todos. Então o que acontece? É fácil você ter aí um sistema de voto, compreende? As coisas acontece. Poucos países hoje eles têm esse sistema, vamos dizer assim, local em que as pessoas conseguem delimitar questões ali sobre a vivência delas. Então, nesse ponto, a politeia ela funciona, ela é virtuosa, porque todo mundo pode cobrar todo mundo, tá todo mundo vendo o que está acontecendo naquele meio de 5 mil pessoas. Tem como. Essa é a forma virtuosa, vamos dizer, de governo que se volta à questão do voto, né? Politeia. Agora a gente tem o antagônico, que é o que vendem como certo, mas que não é, que vem a ser a dita democracia, né? A democracia ela ocorre quando os indivíduos votantes não podem mais atuar diretamente na vida pública. Então você já não cobra mais, a pessoa já não está mais ligada à vida pública, delegando representantes através do voto para que estes indiretamente definam os rumos da sociedade através de votações internas e fechadas. Tal forma de governo propicia a demagogia, a hipocrisia, assim como a corrupção, uma vez em que o representante não tem de prestar contas pessoalmente aos seus eleitores. Tais faltas podem levar a governos oligárquicos ou mesmo a tiranias, vulgo hoje como a gente chama, ditaduras. Porque o que ocorre? As pessoas elas pensam, democracia, uma palavra muito bonita, é linda essa palavra democracia, a questão do voto. Só que o que ocorre? Na democracia, as pessoas elas não têm uma participação efetiva em relação à vida pública. Elas delegam o voto a um indivíduo, que ele vai ser votado e ele vai representar a sociedade. Beleza. Ele representa um segmento. Por exemplo, somos fazendeiros, vamos votar naquele indivíduo lá para ele representar os fazendeiros.
Beleza, outro lá, somos indígenas, vamos votar no indivíduo que nos representa aqui em nossas tribos. O outro cara, nós somos descendentes de europeus, vamos votar no cara que representa os interesses dos descendentes de europeus. Beleza, você coloca os caras lá para governar, para atuarem lá na Câmara, Parlamento, enfim, através do voto. Muito bonito. Só que o que acontece? Eles, normalmente esses indivíduos, como qualquer ser humano comum, têm interesses próprios. Os seres humanos, eles são assim, é natural do ser humano. Não simplesmente, ele pode sim fazer o bem comum, obviamente, mas ele também tem interesses próprios. Todo ser humano ele é assim. Ao mesmo tempo em que a questão da própria democracia em si, as pessoas elas não ficam em cargos de forma vitalícia ou enfim, tem tempo para que esses projetos visando o bem comum possam acontecer. Elas vão ficar pouco tempo, coisa de 4 anos, 5, 6 anos no máximo ali naquele cargo. Então o que acontece? É muito mais fácil eles caírem nos vícios, pois eles não são preparados para aquilo, eles não são notáveis, e eles não foram preparados desde o berço para aquela situação, para estarem naquele cargo. Eles não tiveram nenhum preparo para isso. Eles chegaram com a chapa de pensamento deles, foram votados para estarem lá, estão lá, porém, alguns não sabem nem o que fazer, ou vão levar muito tempo para conseguir executar aquele plano deles. Então a chance deles caírem em vício, deles, digamos, caírem na questão da corrupção, de esquemas internos, serem vítimas da própria burocracia em si, de não conseguirem colocar nada para frente, ou mesmo ali se renderem à questão de oligarquia, ver o poder na frente e começar a passar isso para os filhos, para os netos, enfim, criar uma vamos dizer assim, uma dinastia de família ali, de governo, ou mesmo se tornarem tiranos ou ditadores, a chance é enorme, é muito grande do indivíduo ele se render ao poder, porque ele não tem esse preparo todo. Existem algumas exceções, a gente vê hoje em dia algumas exceções de indivíduos que o cara quer bater de frente com o sistema mesmo, ele é esse ponto fora da curva. Mas são exceções muito esparsas, são exceções muito, vamos dizer assim, separadas. Né? É muito mais chance de você cair no vício do que você, digamos, seguir o caminho certo, até porque o tempo de governo numa democracia é muito pequeno e a população não consegue cobrar o indivíduo diretamente. Então, nesse sistema, o representante está totalmente descolado da sociedade. Então, olha que situação complicada. A democracia, segundo Platão, ela não é virtuosa, ela é um vício, ela não é algo bom, como a politeia, que ela é voltada à questão local. Ela é totalmente viciada porque ela se desprende da sociedade, da realidade e da população em si. Então é muito complicado. Vejam bem, entendo isso para as pessoas venderem que democracia é algo bom. Não é não, nem um pouco. Ela não funciona dessa forma, mas enfim. E daí nós temos um terceiro segmento de governo, que a gente também conhece muito bem, que é a monarquia. As pessoas tanto, vamos dizer assim, degradam, enfim, ou falam mal, nós vamos entender um pouquinho a questão da monarquia. A monarquia é uma forma de governo na qual o indivíduo ele é preparado desde tenra infância a fim de governar seus súditos de forma vitalícia, então, vida inteira. Só que o que acontece? Ele tem o preparo técnico atrelado à ética desde a infância. Sendo assim, o rei ele age tanto como governante como como chefe de Estado, sendo dispensada uma grande burocracia. Então o que acontece? Quando você tem um governo monárquico, monarquia parlamentar, ou seja, como for, o monarca ele é preparado desde criança. Então ele não tem a mesma educação de outras crianças, ele não tem a mesma vida de uma outra criança simplesmente livre lá, enfim. Ele é educado desde pequeno para ser um chefe de Estado. Então ele tem que saber de tudo um pouco. Ele tem que estar preparado para aquilo. Então a chance, vamos dizer assim, o indivíduo ele cresce, ele se torna rei. Então muitas coisas burocráticas voltadas ao que a gente pode chamar de administração executiva, se a gente colocar no pensamento dessa forma, ou mesmo ali legislativa, a burocracia é muito menor. Você tem um indivíduo ali que governa, você tem um parlamento, você tem alguns cargos burocráticos ali menores, descentralizados, mas parte
ali daquele monarca as questões relacionadas ao Estado. Ali é a vida social das pessoas. Então você não precisa de um monte de burocrata querendo dizer o que tem que mudar de pensamento na sociedade, ou enfim, algum tipo de idealismo maluco. Não, ele normalmente a tendência de um monarca é preservar aquilo ali que já está na identidade, na etnia, o costume das pessoas daquele local ali. Então ele viveu justamente estudando sobre a etnia a qual ele pertence. E outro detalhe, ele não tá ali, ele não tem que ficar ali 6, 7 anos governando, tem que ficar lutando para se reeleger, para ficar dando continuidade a um projeto de governo, ou mesmo abandonar o projeto em si por causa de vícios relacionados ao poder. Ele governa de forma vitalícia. Então o que acontece? É muito mais simples ele voltar para a questão virtuosa, ele fazer o que é bom para as pessoas, do que fazer o que é ruim. Vamos dizer, se você colocar num pensamento lógico. Porque ele vai ficar a vida inteira naquele cargo. Ele já estudou sobre toda a população, ele tem os mesmos costumes que aquela população tem. Então ele não vai ferir aquilo. É muito mais difícil. Então, num regime monárquico, no qual o monarca é chefe de Estado, e ele tem ali um parlamento, ou o pessoal ali que ajuda na questão legislativa ou executiva, ele consegue governar muito bem. É efetivo, é um sistema efetivo. Porém, o que acontece? Existe também o antagônico e o vício da monarquia, que vem a ser a tirania, né? Quando o monarca ele é mal preparado, isso quer dizer, o indivíduo é mimado desde pequeno, enfim, não quis aprender nada da vida, cresceu, enfim, em um ciclo ali de pessoas ali viciadas, erradas, coloca o indivíduo lá como monarca. E desprovido de ética, né, a sua atitude natural ela vai ser justamente voltar-se ao poder como finalidade última, governando sem limitações ou entraves. Então a gente tem aí um tirano. Então o que acontece? A monarquia ela é interessante porque ela tem dois pontos bem diferentes um do outro. Porém, o ponto antagônico ruim ele é muito mais raro de acontecer. A gente vai ver na história, isso é uma coisa muito interessante, vamos ver em outros episódios posteriormente, que é muito mais raro um rei se tornar tirano, vamos dizer assim, do que ali daquele meio da politéia se destacar sujeitos ponto fora da curva que sejam bons. A gente vai ver isso muito ali no decorrer da história. Porém, na questão da monarquia você tem essa difusão, você tem de um lado, vamos ver esse antagonismo, de um lado você tem uma figura que pode ser extremamente boa, como muitos reis vão ser na posteridade, aquela figura muito boa como aquela figura tirânica, como também já tiveram reis tirânicos. Então você tem uma mistura, você tem um antagonismo muito forte. Na política, na politéia, como a gente fala, né, ou na democracia, isso é tudo muito misturado. Então eles estão muito próximos. É difícil o indivíduo se destacar muito na virtude, mas é muito fácil você ver indivíduos voltados para a questão tirânica e para a questão do poder. Porque está todo mundo embolado ali, parece que todo mundo está voltado no mesmo interesse, naquela questão burocrática, naquela sopa burocrática. Então, são essas diferenças. E vejam que o Platão, ele não, vamos dizer assim, destaca, né, vamos dizer assim, uma forma de governo como perfeita. Não, ele vai mostrar que cada forma de governo tem a sua virtude e o seu vício. Então vai muito da questão da preparação ética daquela sociedade, o costume da preparação ética daquela sociedade para seguir um dos caminhos, né? Isso é o que é mais talvez importante, né, na obra de Platão em relação à República vem a ser isso, como a questão de justiça e injustiça, como que você aplica a ética em relação à própria política em si. Isso é um grande salto que ele vai fazer. Então muitos posteriores vão seguir justamente essa ética platônica em relação à questão política, né? E entre os diversos estudos de Platão destacam-se a epistemologia, ciência a qual afirma que o conhecimento é crença verdadeira justificada. Platão afirma que a crença verdadeira pode ser aumentada para o nível de conhecimento se está ligada quanto à questão do porquê o objeto da verdadeira crença é assim definido. Isso aqui é interessante. Platão ele sempre destaca, né, essa questão de conhecimento como crença verdadeira. Em relação à dialética também, né, Platão ele
teoriza, né, que a dialética é um conjunto de procedimentos, conhecimentos e comportamentos desenvolvidos para visualizar os originais divinos, as formas ou ideias, a fim de desvendar, né, o grande mistério por trás do comum mundo das aparências do cotidiano do homem. Então aí você tem toda essa questão justamente da dialética, né, como primazia. Você tem também aí a alegoria, que é um dos principais estudos do próprio Platão, né, na qual o filósofo, né, ele distinguia mitos e logos entre 3 subcategorias, né, os falsos mitos, os falsos contos, que eram baseados em histórias movidas a paixões e sofrimentos baratos, então para ele isso é descartável, né, os falsos mitos. Você tem os mitos baseados no verdadeiro raciocínio ou analogia, né, os quais ele considerava ele como nível médio, né, da materialidade humana, e por fim aqueles os quais, imbuídos da verdade e da razão, transcendiam a simples compreensão humana. Então existe o falso mito, o mito material realista verdadeiro e o mito transcendente, que vai além do próprio mito realista. Então são os 3, digamos, 3 formas de mitos e logos, né? E uma das principais alegorias de Platão, essa questão do transcendente, né, vem a ser o mito da caverna, que acho que todo mundo já ouviu falar desse mito da caverna, né? A gente vai explicar um pouquinho a respeito dele agora, né? Esse mito da caverna, né, no qual os indivíduos eles viviam acorrentados, sem poderem se mover ao fundo de uma caverna. Quer dizer, o pessoal ali acorrentado e preso, né? Atrás desses prisioneiros há uma fogueira, a qual projeta sombras de coisas que passam fora da caverna, como se fosse um teatrinho de sombras. Os prisioneiros, eles consideram aquelas sombras tal como a verdade absoluta, uma vez que conhecem somente aquilo que lhes é apresentado através das silhuetas das sombras. Olha que interessante. Então eles acham que aquilo ali é, vamos dizer assim, a própria vida em si, a própria vivência em si, né? Enfim, suponha, né, que um desses prisioneiros ele consiga se libertar das correntes e sair da caverna, além de quase cegar seus olhos, né, com a luz fora da caverna. Esse indivíduo ele perceberia que a realidade e, vamos dizer assim, verdade a respeito das coisas era muito diferente das simples e obscuras silhuetas da escura caverna. Então, imagine, você está ligado àquela, vamos dizer assim, aquela narrativa, aquela situação ali das sombrazinhas ali, que tem alguma entidade, algum ser ali que está dizendo que aquilo ali é a verdade absoluta da situação. Porém, quando você sai da caverna, você vê que o mundo é completamente diferente, as formas são diferentes, as pessoas são diferentes, as faces, enfim, os gostos, o cheiro das coisas, tudo é diferente. Não existe uma complexidade de coisas que estão muito fora dessa escura caverna. E maravilhado, né, com a realidade das coisas e a verdade delas, o indivíduo ele tentaria voltar à caverna a fim de avisar seus antigos companheiros da situação enganosa em que se encontravam. Ele quer mostrar ali para eles que é a própria realidade em si. E acreditando totalmente nas silhuetas como ponto único de afirmação, os prisioneiros eles expulsaram a gritos o seu antigo companheiro da caverna, dizendo que havia ficado louco, sendo aquela a única explicação possível para as suas vidas, ou seja, a escuridão e as silhuetas da caverna. Olha que interessante esse mito da caverna. Ele tem já seus milhares de anos, seus 2.300 anos, mas até hoje ele se aplica. Por quê? Ele explica justamente a questão de, vamos dizer assim, questão de ideologia, questão de, digamos, afirmações errôneas ou narrativas, quando as pessoas, quando existem essa questão. Hoje se aplica muito, né, nos dias atuais, a questão de narrativa coletiva. Quando há, vamos dizer assim, quando mídia, quando mainstream, quando, digamos, meios de comunicação e outros começam a, digamos, vamos usar uma palavra aqui meio chula, quando eles começam a macetar, né, ali um assunto, vamos dizer, quando eles começam a dissecar ali um assunto, quando eles começam a falar simplesmente
um ponto de vista, vamos dizer assim, a versão que eles escolhem de um assunto, vamos dizer assim, começam a bater em cima daquilo para que toda a sociedade ela comece a seguir aquilo como verdade absoluta daquele assunto. Eu tenho que acreditar que questão de, sei lá, que aquela questão do menino veste azul, menina veste rosa, eu tenho que acreditar que, por exemplo, a mídia fala que todo mundo tem que ser coloridinho, que as pessoas têm que ser isso, tem que ser aquilo, e eu não posso dizer que menino veste azul, menina veste rosa. Então o que acontece? Isso se chama narrativa. Você não pode seguir o conceito real das coisas, o que você vê, porque você está criando uma narrativa a respeito de um assunto e todo mundo tem que seguir aquilo como verdade. Como se diz, uma mentira contada 1000 vezes é uma verdade. Mesma coisa a questão do mito da caverna. Você coloca um monte de indivíduos ali, desde crianças, presos àquela caverna, vendo silhuetas atrás de uma fogueira, sem poderem se mover dali, comendo, bebendo e vendo ali as silhuetas dia e noite, a vida inteira. O que eles vão pensar? Que aquilo ali é verdade absoluta, que aquela narrativa, aquela construção criada por um ser ou algo atrás disso é verdade absoluta das coisas. Quando o indivíduo ele consegue rasgar esse tecido e ver a própria realidade em si, dos fatos, daquilo que é e não daquilo que é narrado ou mostrado, ele vê que, vamos dizer assim, vai além daquela simples narrativa espúria. E quando ele tenta mostrar isso para as pessoas através de fatos, ele começa a mostrar aqui, ó, a pessoa lá fora tem a face assim, tem a forma assim, mulheres são isso, homens são aquilo, crianças são aquilo, plantas são aquilo, animais são aquilo. Eles começam a tirar sarro da cara dele, né, no caso, os indivíduos que estão lá dentro começam a xingar ele, começam a hostilizar ele e a falar que não, você tá maluco, se continuar aqui nós vamos bater em você, porque você tá falando bobeira e a verdade é essa aqui. A verdade é isso aqui que colocaram aqui, as silhuetas, isso aqui é o que a gente segue. Então, 2.300 anos atrás, Platão, com o mito da caverna, ele já começa a mostrar essa questão de construção, vamos dizer assim, de narrativa e realidade. Então é algo muito interessante quando você observa o mito da caverna. Como que você sai da questão da narrativa e você vê a própria realidade em si através dessa alegoria, que é algo que é justamente quase que entre a narrativa do realista e do transcendente, né? Não é um falso mito, muito do contrário, é um mito realístico e quase transcendente na questão da própria alma humana, de você vislumbrar aquilo que é real e não aquilo que é simplesmente narrado, né? Enfim, além desses estudos, né, desenvolvidos por Platão, em relação à crença, o filósofo ele afirmava, através de seu conhecimento sobre simetria, estética e realismo, de que o universo ele era regido por uma entidade chamada Demiurgo, ou, entre aspas, artesão divino, o qual dá forma às coisas existentes. Segundo a afirmação de Platão, né, isso palavras dele, esse Demiurgo, né, ele é bom naquilo que é bom, e sendo desprovido de inveja, desejou que todos fossem, tanto quanto possível, semelhantes a ele. Olha que interessante. Platão ele justamente teoriza sobre o pensamento dessa divindade, a forma dessa divindade. Ele vai mais além do que Sócrates, do que os outros em relação à substância. Antes de Sócrates, o pessoal só via como substância, mas não compreendia, não buscava compreender, vamos dizer assim, de certa forma, o pensamento dessa entidade, ou como ela agia. Platão já vai além, ele vai mostrar isso, que ele é bom. Se ele é bom, ele só faz o bem, o objetivo dele é o bem. Então, naquilo que é bom. E sendo desprovido, ele não tem inveja, ele não cultiva o mal, ele não pode cultivar o mal, ele não pode cultivar vícios, ele só cultiva o que é bom. Então, dessa forma, ele vai desejar tanto quanto possível que as pessoas sejam semelhantes a ele. Então, quer dizer, que sejam bons como ele, que é o que a gente pensa no pensamento de Deus, que é que as pessoas sejam boas, que as pessoas tenham virtudes, que sejam boas e não ruins. Então, é lógico. Se ele é um ser bom, se ele é um ser perfeito, ele vai querer das pessoas bondade e perfeição. Ele não vai querer maledicência, vício, enfim, decadência. Isso é lógico.
E Platão, por vezes, né, olha que interessante, né, ele tentou ajudar seus amigos ali, né, no caso em outros locais, como na Sicília, Península Itálica, procurando aconselhar os líderes locais a serem éticos em seus governos, justamente mostrando essa questão de como a ética é imprescindível à vida na parte filosófica e todos os seus conhecimentos. Porém, seus esforços foram em vão e após guerras civis o território caiu nas mãos de bárbaros, que a gente vai abordar aí posteriormente os bárbaros que vão tomar conta da Sicília, mas os tiranos gregos ali da Sicília acabam perdendo, justamente pela sua decadência. E Platão, ele lecionou em sua academia até os 80 anos de idade. Então, velhinho lá, sábio, continuava aconselhando os mais novos justamente pela questão da doutrina realista, da questão transcendente e da busca do conhecimento, né? E nessa idade ele acabou morrendo e foi sepultado ali na própria academia, né? Platão, com todas as honras, né? Sendo um grande mestre da academia, né? Seu mais forte discípulo, né, o Speusipo, ele deu continuidade aos trabalhos na instituição de ensino. Então o que acontece? Morre ali o Platão, o sobrinho dele, o Speusipo, ele vai dar continuidade ali aos ensinos na academia. Agora a gente vai abordar aí sobre os filósofos platônicos, ou pós-Platão, aí, né, aqueles que foram discípulos dos ensinamentos dele. Então até aqui a gente consegue entender o quê? Que Platão ele traz um imenso conhecimento, além da simples teorização da substância das coisas, como era com Sócrates e seus antecessores, que ainda buscavam a questão ética, eles estavam desenvolvendo a questão ética. Platão não, Platão ele já vai para a dinâmica das coisas mesmo, como é que a dinâmica ela funciona, o que tem virtude, o que tem vício, e já fala, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Se você fizer isso aqui, vai dar certo. Se você fizer isso aqui, vai dar errado. É muito simples. Ele fala isso com uma veracidade de fatos, de lógica, que ele diz, eu não estou falando isso por eloquência, até porque eu não sou eloquente, eu não sou nenhum idealista, tá? E eu não sou rendido a paixões. Eu sou totalmente realista e lógico. Então, se você fizer isso aqui, se você fizer essa forma de estudo ético, se você seguir o estudo dessa forma, você vai ter sucesso. Se você seguir outro caminho, você vai ter vício, fracasso, decadência, derrota. É simples. Ele prova isso na questão do próprio Demiurgo. Ele fala, se essa divindade ele é bom, ele vai querer o bem de todo mundo. Se ele fosse mal, ele ia querer que a sociedade se ferrasse mesmo, caísse em decadência, todo mundo caísse nos vícios, mas não é. Então ele mostra essa questão de diferença, de forma lógica. Se você seguir esse caminho, vai dar certo. Muito simples. Platão ele é direto e ele é incisivo nos seus estudos. Ele não ele não busca, por exemplo, de paixonites ou coisas, enfim, de eloquência, mostrar sobre a realidade das coisas. Ele separa tudo muito bem, de forma muito lógica. Isso que é o interessante de Platão e que quase todos os filósofos posteriores a ele durante a história vão seguir os ensinamentos dele, justamente pela, vamos dizer assim, pela lógica com que ele aborda as coisas de uma forma totalmente realista e direta, né? Isso que torna o Platão, talvez, pelo menos a minha opinião, um dos maiores filósofos, né, da sociedade, justamente por isso, né? Bom, em relação a sua posteridade, né, com a nomeação de Speusipo como sucessor no comando da academia, muitos dos discípulos da doutrina platônica eles acabaram abandonando a instituição e seguindo caminhos diferentes, uma vez em que não confiavam no novo instrutor. Isso porque, tirando o fato de possuir laço de parentesco com Platão, né, sendo seu sobrinho, o Speusipo ele tinha a fama de ser muito materialista e ambicioso, quando não tinha acessos de raiva ou não conseguir dar continuidade aos estudos de seu mestre. Então ele era muito confuso, ele era muito explosivo, muito colérico e pouco, digamos, didático em relação ao ensino, né? Ele não conseguia dar continuidade às doutrinas ou mesmo entender os pensamentos de seu próprio tio, né? Então ele não conseguiu dar continuidade ali aos ensinamentos de Platão. Até onde se sabe, o Speusipo ele conseguiu se manter à frente da academia por cerca de 8 anos, até morrer por uma doença relacionada à paralisia corporal. Então, ele tinha certa doença em relação a nervos, a paralisia, né? Ele acaba morrendo por isso, né? 8 anos depois de comandar a academia, né? E seu sucessor, o Xenócrates, ele buscou mais disseminar os ensinamentos platônicos, criando uma espécie de divisão entre eles.
tá? Que a gente conhece como física, ética e lógica, né? Vai dividir os ensinos de Platão entre essas três modalidades, né? Física, ética e lógica, o que facilitou o seu compartilhamento. Então isso ajudou um pouco a compartilhar entre os discípulos, entre as pessoas ali que, digamos, seguiam, né, os ensinamentos platônicos, a doutrina do ensino. Você mostrar como é que a filosofia platônica ela se aplicava através desses segmentos, né, física, ética e lógica. Facilitar porque o conhecimento de Platão era tão complexo e tão extenso que necessitava até de uma divisão para você conseguir compartilhar de uma forma mais simples, né? E um fato interessante é que poucos discípulos de Platão conseguiram ampliar os seus estudos mais complexos. Muitos seguiram vários segmentos diferentes, como botânica, como física, lógica, enfim, política, mas eles não conseguiam tornar mais complexos, eles não conseguiam ir além desse conhecimento. Eles conseguiam ir um pouco além nas suas áreas específicas, mas não no termo geral, no termo mais complexo, né, de cada ensinamento ali, né? Porém, um discípulo ele se destaca ali dentre os outros, né? Esse, vamos dizer assim, é outro talvez equivalente a Platão, como também um dos maiores filósofos da história, que é Aristóteles, né? Equivalente ali a Platão em relação ao conhecimento, né? Essa amplitude de conhecimento. Bom, Aristóteles ele era natural da região da Trácia. Então ele era lá do interiorzão da Grécia, né? Da Trácia, do norte da Grécia, lá, sendo um dos mais prodígios alunos de Platão. Então, diferentemente do pessoal lá de Atenas, como o próprio Speusipo e os outros lá que estavam se perdendo um pouco, Aristóteles era lá da Trácia, lá do norte, lá do interiorzão, e se tornou o mais prodígio de todos os discípulos ali de Platão. E filho de um médico, né? Nicômaco, Platão era filho de um médico, Aristóteles, né, filho de um médico, desde a juventude ele se interessava pelos assuntos filosóficos mais complexos. E olha como o sujeitinho era um gênio, desde pequeno Aristóteles já era um gênio. Ele tinha paixão ali pelo estudo da física, da metafísica, da poesia, a música, lógica, retórica, assim como ética, economia e zoologia. Então o menino moleque era um gênio. Enquanto permaneceu discípulo de Platão, Aristóteles ele buscou maximizar a compreensão a respeito de sua doutrina de compreensão do cosmos, né, e da verdade. Porém, quando a academia passou por as mãos de Speusipo, Aristóteles abandonou a instituição, alegando que o sucessor havia dado uma direção contrária aos ensinamentos de seu mestre. Sendo assim, Aristóteles buscou levar à frente os princípios filosóficos. Por um período, ele dirige uma escola de ensino em Assos, junto com Erasto e Corisco, né? E posteriormente, junto com Teofrasto, ele funda uma instituição de ensino em Mitilene, onde desposa sua amada Pítias, né? Platão, no caso Aristóteles, ele vai além, né, em relação ao Platão. Quando ele vê o Speusipo, vamos dizer, ensinando na academia lá a questões mais voltadas à parte material, matemática, mais em relação a números, vamos dizer que era mais a praia, vamos dizer assim, do Speusipo, o Aristóteles chega e fala: meu irmão, você não está seguindo aquilo que Platão passava. O mestre passou aqui, funcionava da seguinte forma: você tem que buscar a questão ética das coisas, a questão transcendental. Você está buscando simplesmente aquela lógica material ali, temporal, simples ali e, vamos dizer assim, tacanha. Então, eu vou sair daqui, eu tenho um conhecimento muito maior, eu estou me aprofundando muito mais no conhecimento aqui. Eu acho que você está limitando isso, então eu vou além. Eu vou abrir minhas próprias instituições de ensino, eu vou difundir o pensamento de Platão onde puder passar. E é o que ele faz, né? Ele vai até Mitilene, ele abre a própria instituição de ensino dele, onde ele vai desposar ali vamos dizer assim, a escolhida dele, a mulher dele, né? Pítias, a esposa dele. Bom, em relação aos grandes avanços filosóficos, que são inúmeros avanços filosóficos de Aristóteles, né? Nós vamos ter de destacar alguns aqui, né? Que são muitos, mas ele, vamos dizer assim, avança o pensamento de Platão N vezes, vamos dizer assim, na questão de complexidade, de análise realista, de análise
lógica e ética a respeito do próprio conhecimento em si, né? A começar ali pela lógica aristotélica, né, na qual a premissa principal ela envolve a teoria semântica como estrutura para a compreensão acerca da veracidade das proposições ou dos fatos, sendo fruto desta a chamada lógica dedutiva, indispensável a todas as ciências, né? Além disso, sua teoria do silogismo constitui o cerne da lógica a fim de determinar quais formas de interferências eram válidas ou não, interferindo diretamente em avanços práticos científicos. Então, hoje, vamos pensar assim numa questão de TCC, vamos pensar em pesquisas científicas, a dedução ela é indispensável. Então, Aristóteles ele cria, através da lógica aristotélica, a questão da dedução. De você investigar, de você fazer análises, de você chegar a pontos, vamos dizer assim, de fatos corretos, dispensando ali simples narrativas ou simples, vamos dizer assim, ideias sem fundamentos, você chegar à veracidade de fatos. Então, o método de dedução, né, dedução científica que a gente fala, parte de Aristóteles, na lógica aristotélica. É um dos primeiros ali, né, vamos dizer assim, avanços dele em relação à própria filosofia ou método científico em si. Em relação à física, estudo da física, Aristóteles ele tentou teorizar uma explicação sobre os conceitos de movimento e inércia, já naquela época, imagina, afirmando que o movimento é uma mudança de lugar e exige sempre uma causa específica para que o movimento ocorra, sendo que o movimento e o repouso são dois fenômenos físicos distintos entre si, o primeiro sendo irredutível a um caso particular do segundo. Então, já nessa época, o Aristóteles ele consegue, vamos dizer assim, teorizar sobre movimento e inércia, e dá esse passo aí sobre a questão da física como estudo dos movimentos. Então, ele vai bem a fundo em relação a esse estudo, né, esse conhecimento. Sobre o estudo da ótica, outra coisa também Aristóteles ele se aprofunda no estudo da ótica, da visão, né? Ele faz várias referências ao conceito de cor, a sua unidade e constituição. Então ele é bem realista nesse ponto. Também através desses estudos, né, o Aristóteles ele cria a dita teoria da transparência, na qual a luz é essencialmente a qualidade acidental dos corpos transparentes. Para o filósofo, a ótica contempla uma teoria quantitativa da cor, uma espécie de medição da luz, afirmando que a luz não era algo material, mas a qualidade que caracterizava a condição ou estado de transparência. Então Aristóteles já consegue teorizar sobre a questão da ótica, você enxergar cores, questão de transparência, a interferência da luz. Então ele já consegue trabalhar esse conceito de iluminação, né? Então Aristóteles ele vai a fundo na questão de ótica também, da ótica humana, né? Em relação à astronomia, outro estudo também que o filósofo ele também teve desenvolvimentos, né? Aristóteles ele considerava esta ciência, a astronomia, como um caráter matemático em sentido pleno. Foi um dos primeiros estudiosos, né, a teorizar a dimensão do universo em sua forma, algo que hoje os físicos se gabam, os astrônomos se gabam. Aristóteles já tinha teorizado isso há 2.300 anos atrás, que neste caso o universo é uma esfera ou bolha em expansão, porém infinito em algum ponto. As pessoas falam, o universo ele é infinito. Até onde se sabe, existe a possibilidade de ser infinito? Talvez, mas existe a possibilidade mais plausível ou realista de que ele seja finito. Porque se contarmos que o universo ele se inicia de um ponto inicial, tal como a Gênese ou como, enfim, a termodinâmica ela classifica, o universo ele é uma bolha em expansão. Ele começou em algum ponto, ele é uma bolha em expansão, então ele é finito. Uma bolha ela é finita, ela tem uma dimensão esférica, mas ela é finita. Então, no conceito de Aristóteles aparece essa questão de dimensionamento do cosmos, do universo como um todo. Olha que interessante. Em relação à biologia, esse é um ponto extremamente
vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, complexo em relação aos estudos de Aristóteles. Isso são as palavras dele, tá? Do filósofo. Em relação à biologia, o Aristóteles ele abrange vários assuntos. Em tratados como História dos Animais, Movimento dos Animais e Geração dos Animais, o filósofo ele discorreu sobre as características da anatomia e da botânica, sendo capaz de classificar cerca de 400 animais, catalogando seus principais detalhes anatômicos, embriológicos, assim como etológicos. E Aristóteles também é um dos primeiros estudiosos a discorrer sobre a biologia humana. Vamos lá, 2.300 anos atrás. Palavras do Aristóteles. Salientando as características corporais masculinas e femininas. Então ele classifica muito bem homem, mulher, demonstrando através dessas diferenças o papel ativo masculino e o papel passivo feminino em relação às atividades humanas, sendo que estes papéis em consonância garantem um aspecto primordial da civilidade humana. Então sim, existem certas tarefas, certas coisas, certos aspectos que se classificam à natureza masculina, certos aspectos, certas atividades, certas, vamos dizer assim, ali, certas dinâmicas que se aplicam à natureza feminina. Então isso é aplicado à própria biologia, o estudo lógico, aquilo que você está vendo, que é lógico, que é palpável, que é natural do homem e da mulher. Então o próprio Aristóteles, filósofo, realista, vai lá e fala isso. Aristóteles também condenava o homossexualismo, palavras dele, tá? Como algo que se desviava não somente das funções biológicas humanas, como também da própria finalidade humana, sendo taxativamente contra esta prática, a qual considerava antinatural. Isso, filósofo falando. São palavras minhas, palavras de Aristóteles. O que ocorre? Aristóteles ele chega àquela, vamos dizer assim, a conclusão de um filósofo. Faça o que você quiser da sua vida. Seja o que você, sei lá, faça o que você quiser da sua vida. Porém, na questão biológica, na questão prática, na questão natural, está errado. Ele simplesmente fala isso. Ele, filósofo, está dizendo que na questão natural está errado. Há a diferença homem-mulher. Existe a natureza masculina e a natureza feminina. Biologicamente falando, naturalmente falando. Ele fala que existe uma separação. Quem não está se encaixando nesse meio está contra a lei natural. Ou está, sei lá, fora dessa conjuntura natural das coisas. Vamos dizer assim, um ponto distinto dessa questão. Ele não está falando nenhuma questão aqui de a pessoa não fazer o que quer da vida. Ele está dizendo simplesmente a questão natural das coisas. Isso aqui é palavras dele, Aristóteles. Tá? Em relação à metafísica, tá? Aristóteles ele dá um grande impulsionamento ao pensamento de Platão, caracterizando o conceito de arqué, sendo este, a causa primária do surgimento das coisas existentes no universo. A partir disso, Aristóteles postulou importantes teorias, como a do motor imóvel, a qual afirma que há uma espécie de primeira causa de todo o movimento do cosmos, causa esta que é bela, indivisível e perfeita, além da teoria da ciência natural, a qual trata do conhecimento das primeiras causas e dos princípios do mundo material atrelados à metafísica. Então, novamente, Aristóteles vai mais além ainda do que Platão na definição de demiurgo, de divindade, de, vamos dizer assim, ponto inicial do universo, de ser, de divindade que cria o universo. Então ele fala que justamente essa espécie de primeira causa, esse motor imóvel, ele é a causa, vamos dizer, uma causa bela, indivisível, ele não se divide, ele é uno, e perfeito. Então existe a perfeição. Então esse ser ele é perfeito e ele não tem erros, ele não tem, vamos dizer assim, as mesmas disparidades, as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos vícios e tropeços humanos, vamos dizer assim. Ele é perfeito. Então, na questão metafísica, Aristóteles também teoriza a respeito disso. Tá? Ele chega num ponto ali
da própria imaterialidade e materialidade, vamos dizer assim, atrelados da própria questão metafísica, né? Bom, em se tratando ali do campo da psicologia, né, o Aristóteles ele buscou interpretar o conceito de psique ou alma, né, ao qual enfatiza que se constitui, né, somente em seres pensantes. O objetivo, né, da psicologia aristotélica ele era o estudo do mundo vivente, tendo como princípio a premissa de que a alma se distingue essencialmente do mundo inorgânico, pois o ser vivo, diferente do ser inorgânico, possui o princípio de sua atividade, que é precisamente a alma, força do corpo. Então, sim, ele define essa imaterialidade da alma, que é algo além, vamos dizer assim, do universo material. Vamos dizer assim, a arqué, ali, a psique, enfim, essa anima mundi que a gente chama, né? A psique, ela está além do universo entrópico, do universo ali termodinâmico, material que você toca, que você palpa, que você consegue sentir. Vamos dizer assim, a psique, ela está além disso, a alma está além disso. Ela é inorgânica, ela não é, vamos dizer assim, entrópica. Então não se aplica ao universo físico. Vamos dizer assim, Aristóteles mesmo já naquela época já teoriza sobre a questão de alma, né, psique. Bom, tratando-se aqui dos estudos da ética, Aristóteles ele é o talvez principal responsável, né, por difundir as premissas como disciplina e objeto de pesquisa e aprendizado. Tá? O filósofo lhe dava ênfase de que as virtudes éticas, como justiça, coragem, temperança, modéstia, honra, veracidade, amizade e felicidade, né, eram pontos cruciais para a civilidade humana e alimento para a alma, para a ânima, né? Então esses pontos, no caso ali, as virtudes éticas são indispensáveis para a sociedade. Você precisa de justiça entre os agentes, entre as pessoas influentes na sociedade. Você precisa de justiça verdadeira, natural. Coragem, você precisa que as pessoas tenham coragem para enfrentar os desafios, para, enfim, se sobressaírem, para impulsionarem, né, essa busca pelo motivo último do universo, enfim. Temperança, as pessoas elas precisam ter equilíbrio, né? Modéstia, as pessoas precisam ser modestas. O orgulho, a prepotência, a arrogância, elas levam à decadência e à perdição, né, à destruição ali humana. Honra, as pessoas precisam ser honradas, elas precisam, vamos dizer assim, honrar e ser honradas, vamos dizer assim, elas precisam ter esse merecimento, elas precisam buscar esse merecimento, elas precisam, digamos, respeitar aquilo que, digamos, se adequa ao certo, o próprio universo em si, aquilo que é, digamos, ali certo em relação ao universo. Elas precisam honrar as pessoas, elas precisam honrar aquilo que... elas precisam ser íntegras, né? Também em relação a virtudes, elas precisam ser... enfim, corretas quanto a si mesmas, né? Veracidade, a questão da busca pela verdade. Você tem de buscar a veracidade das coisas e não usar de narrativas ou aquilo que é conveniente para si. Vamos dizer, isso aqui eu gosto, é legal para mim, sei lá, me satisfaz. Não, a veracidade, a verdade, ela nem sempre é boa, saborosa, às vezes não pode ser nem boa para você, mas é a verdade. Ela pode não ser legal para você, mas a veracidade dos fatos, a verdade, ela tem de permanecer. Ela é o ponto último da questão. A amizade, você precisa manter o laço de amizade, você ser uma pessoa íntegra, ser pessoa nas quais as pessoas possam confiar, você ser um exemplo, você manter esse laço de amizade e ser o exemplo das pessoas. E também a questão da felicidade, você buscar assim a felicidade como algo bom, mas uma busca sadia, uma busca atrelada à virtude, na qual, vamos dizer assim, ali você poder fazer coisas boas, digamos, ser feliz com isso. Você ser feliz com aquilo que faz bem, realmente. O bem no sentido caritas, né? No sentido eros, no sentido de prazer, mas no sentido de coisas boas, né? De boas atitudes. Você buscar o bem nisso, né? E se realmente se satisfazer com isso.
Enfim, além disso, vamos ver. O filósofo, no caso Aristóteles, defendia não somente o aprendizado teórico das virtudes éticas, como também sua aplicação prática no dia a dia, o que certamente garante o bem-estar material e espiritual, como nós vimos. Né? Em relação ao discurso e à retórica, Aristóteles defendia a premissa de que a retórica era a faculdade de descobrir especulativamente sobre todo dado persuasivo. Né? O filósofo defendia a possibilidade de se ter uma técnica de retórica, de um método rigoroso, não diferente do que seguem as ciências lógicas, políticas e naturais, sendo que a retórica deveria ser uma técnica essencialmente demonstrativa. Isso vai ser obviamente desenvolvido ali com o tempo, né? Vamos dizer que Aristóteles ele dá o chute inicial na questão da retórica, que depois vamos ter ali o discurso, o desenvolvimento do discurso, né? Ali durante o Império Romano, né? Ali no caso a sociedade romana, que nós vamos abordar aí posteriormente, isso vai se desenvolvendo com o tempo, na questão da retórica. Isso pode ser usado tanto para o bem na parte demonstrativa, quanto para o mal na questão do discurso fajuto, que a gente conhece, um discurso sem fundamento, né, mas simplesmente emocional. Né, mas você tem um discurso demonstrativo, que é aquele que realmente é legítimo. Né. Bom, e Aristóteles também foi um grande difusor do estudo das artes. Então, ele tinha também a sua parcela de conhecimento em relação às artes. Né. Em seus textos, Platão, né, ele defende que a música, como um ensino, ela deve ter ênfase na escuta e não na prática instrumental, já que a execução de instrumentos se relaciona aos trabalhos manuais, atividade imprópria para a educação de um homem livre. Pensava ele que, no caso, tocar instrumentos musicais não era tão importante quanto você ouvir música e interpretar música. Platão pode ter, eu acredito que Aristóteles, né, perdão, ele pode ter falhado um pouco na questão da questão de você tocar instrumentos musicais. Aprender sobre instrumentos musicais é extremamente importante, obviamente. O desenvolvimento da técnica, coordenação motora é algo excelente. Mas na parte de interpretação de música, Aristóteles ele é de certa forma um gênio nesse ponto também, pela questão de que do método de, como a gente chama, né, aquela pessoa que é virtuose, que ela consegue aprender uma música simplesmente do fato de você ouvir, você interpretar a música e você conseguir tirar notas musicais, você conseguir ali gravar músicas na sua mente, você conseguir trabalhar notas musicais, estilos musicais, simplesmente pelo fato de você ouvir. Então, nessa parte de interpretação de música, Aristóteles ele é um gênio. Né? Porém, né, Aristóteles salientava que a música deveria ser uma disciplina indispensável ao conhecimento. Então, sim, para Aristóteles, música tinha que estar no gabarito de estudo de todo mundo. Música é muito importante para que as pessoas elas ouçam e compreendam a respeito do próprio transcendentalismo. A música está ligada à questão espiritual. Realmente ela não precisa ser vendida. Hoje vende como um produto material, né? Mas a música por si só, tocar instrumento musical não sendo vendida, ela também pode ser algo simplesmente para alimentar a alma. Você ouvir a música sem nada material em volta, sem nenhuma interação material, pode ser possível. Então você está ligado de certa forma também àquela questão do transcendente, né, de algo que alimenta a sua ânima, né, a sua alma. E sobre a poética, o Aristóteles ele trata dessa arte a partir de duas perspectivas, né, como imitação e apresentação da estrutura da poesia de acordo com suas diferentes temáticas. Além disso, o filósofo ele buscava instigar a arte poética em seus alunos utilizando enigmas, folclores, assim como provérbios. Então a poética ela também é interessante, justamente alimenta a alma também, na questão de contemplação, você vislumbrar vamos dizer assim, a natureza em si, o meio natural em si, inclusive o meio transcendente, o cosmos, além. Então, a poesia, vamos dizer assim, ela é muito importante nesse ponto, para instigar a alma humana também. Então, trabalhar a poesia também, a interpretação dela, dos enigmas, a interpretação de provérbios, né, no caso com fundo moral, tudo isso é extremamente importante para o ser humano você conseguir atrelar, vamos dizer, essa poética como aprendizado e conhecimento. Isso
vamos dizer assim, durante toda a história da civilização humana, isso vai ser imprescindível também, né? Em relação, aí no caso, à política, né, talvez ponto final aí, digamos, desse seu pensamento, né, Aristóteles ele destaca que a mesma deve estar essencialmente unida à moral. Olha que coisa interessante, né? Pois o fim último do Estado deveria ser a virtude, sendo um exemplo em relação à formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. Além disso, defendia Aristóteles que o Estado deve ser um organismo moral, complemento da atividade moral individual e fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa, sendo que a ética é a doutrina moral individual e a política a doutrina moral social. Então o que acontece? Platão define aquela simples questão: o Estado tem que ser ético e moral, tem que ter virtude no Estado. Então o que acontece? Estado sem virtude não funciona. É muito simples. Para Platão, Aristóteles vai explicar isso de uma forma extremamente precisa, né? Se você tem a crença, você tem a religião, você tem ali, no caso a própria fé, a crença como ponto inicial. Você tem a crença como ponto inicial, moral, enfim, virtuoso para o indivíduo. O Estado ele tem que ser o complemento disso. Ele tem que seguir aquilo que está na moral individual, na ética individual ali na moral, que vem a questão da crença, da questão dos valores, a questão ali de princípios. Vem dali. O Estado ele tem que ser um complemento e não o contrário. O Estado de tal que tem que ser a crença, o que tem que ser a forma como as pessoas têm que pensar, o que elas têm que acreditar, que é o que muito ocorre hoje, né? Grandes empresas querem ditar o que as pessoas têm que pensar, grandes conglomerados empresariais e Estado, partidos políticos, os caras querem moldar como as pessoas têm que pensar, o que tem que comer, o que tem que vestir, que cor tem que usar, que pensamento tem que ter na cabeça. Não, é totalmente o oposto. O Estado ele é um complemento, ele é simplesmente um agente burocrático, um agente ali de funcionamento administrativo da sociedade que tem que complementar aquilo que vem da premissa individual de ética e de valores, de crença, de moral. Parte do indivíduo, parte lá do núcleo familiar do indivíduo, lá do começo, da crença, religião, fé. O Estado ele só tem que complementar isso administrativamente e não ser o contrário, ser o que dita todos os parâmetros. Então tá errado. Platão ele mostra isso. Platão vai mostrar isso e Aristóteles vai mostrar isso. Ambos vão mostrar que, no caso, o Estado ele é simplesmente um complemento. Ele tem que se adequar àquilo e não ele querer mandar no negócio, senão ele vicia e vira um caos. Vira um governo viciado, como é o que acontece em vários locais hoje no mundo. É esse vício. Não só em governos, mas em grandes corporações e outros locais, justamente você não seguir a premissa principal, de que você é um complemento e não a causa inicial das coisas. Então o Estado ele está totalmente errado nesse ponto hoje. E naquela época Platão já mostrava isso quando a sociedade ateniense, lá, as polis gregas lá, estavam decaídas. Ele mostrou, tá aqui, ó, siga esse exemplo aqui que vai dar certo. Comece por essa premissa, você é o complemento daquilo ali. Se você seguir a ética, valores, moral, vai dar certo, vai funcionar. Se você fizer o oposto, vai dar errado. E dito e feito. Então isso é lógico, isso não é emocional, isso não é tirado de história da carochinha, não é simplesmente um mito vago, um mito relacionado à paixão ou à eloquência. Não, é lógico, é análise lógica. Se você fizer isso vai dar certo, se você não fizer vai dar errado. Muito simples. Aristóteles ele defende isso. Então, olha que situação interessante, né? Além disso, né, defendia Aristóteles que o Estado deve ser um organismo moral, complemento da atividade moral individual, né, como a gente disse, fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa, sendo que a ética é a doutrina e a política a doutrina moral social. Enfim, basicamente essa questão consequente, né, que é o que seria a cereja do bolo aí de todo esse pensamento relacionado ao Aristóteles, né? Porém, ele vai muito além da questão metafísica,
a gente não conseguiria colocar em um vídeo tudo que Aristóteles ele abrange no pensamento dele. Mas em relação à espiritualidade, ética, metafísica, lógica, ótica, biologia, ali debate, né, no caso diálogo, na própria política em si, Aristóteles ele vai extremamente a fundo. Ele não, vamos dizer assim, ele não poupa esforços, né, para justamente mostrar como seria, digamos, uma sociedade virtuosa ali e bela em relação à própria filosofia em si, né? Então é algo impressionante. Enfim, e com seu enorme conhecimento e sabialidade, né, o Aristóteles ele fundou sua própria academia de ensino, né? É o dito Liceu, né? Ele conhece Liceu, né? Onde foi o responsável por influenciar vários filósofos e pensadores posteriores, tais como Aristóxenes de Ciarco, Eudemo de Rhodes, Demétrio de Phaleros, Ardalon, Hefestion, Menon, Teofrasto, entre outros, né, que foram vários filósofos ali que seguiram os preceitos de Aristóteles na escola dele. E há de se destacar que entre seus ofícios, né, o Aristóteles ele foi responsável por tutelar o ensino de um dos mais importantes, né, imperadores da história, que é o que a gente vai abordar ele aí posteriormente, não vou falar o nome dele agora, mas que ele tutelou esse indivíduo e que foi talvez um dos mais importantes imperadores, um dos imperadores mais, vamos dizer assim, destacáveis, né, do mundo antigo, que a gente vai poder falar a respeito dele, né? E quando em tenra idade, por motivo de revoltas civis decorrentes da morte desse tutelado, desse indivíduo, né, desse imperador, Aristóteles acaba se refugiando na ilha de Eubeia, né, onde ele veio a morrer de causas naturais, né? Então o que ocorre? Entre Platão e Aristóteles, ali, os pós-socráticos, né, os platônicos, os filósofos aristotélicos ali, você vai ter uma carga de conhecimento enorme em relação justamente à compreensão da vivência humana, né, da dinâmica da vivência humana, das formas virtuosas do ser humano ele viver, das formas de vícios, as quais ele pode cair, vamos dizer assim. E isso há 2.300 anos. Pessoas ainda hoje elas conseguem teimar, elas ainda conseguem, vamos dizer assim, bater o pé ou querer dizer que é diferente, que é, sei lá, que, vamos dizer que, vamos falar aqui no popular, que existe pelo em ovo, né, que, enfim, que o que você vê não é o que você está vendo, o que os seus olhos presenciam não é o que você está vendo. Então, na verdade, isso é o real, o palpável, é aquilo que realmente se aplica à vivência humana em si. Você não precisa ser, muitas vezes, um gênio, uma pessoa ali especialista em diálogo retórico, algum assunto, para você ver coisas que são naturais e palpáveis, que você vê, que você presencia, que seus olhos veem, que seu olfato consegue perceber, seu paladar, sua audição. Então você está percebendo isso, você está sentindo isso, você está vendo que é real. Então esses filósofos como Platão e Aristóteles vão salientar isso. E eles vão chegar ao ponto de você dizer que sim, existe o demiurgo, existe uma divindade, existe um ser, força motriz que faz com que o universo exista. Existe esse ser. E eles conseguem chegar ao ponto de dizer que esse ser é bom, esse ser é perfeito, esse ser é indivisível, ele é virtuoso. Até porque se ele não fosse, não teria justificativa porque o ser humano existir. Então, olha que situação. Tipo, ele consegue chegar a isso, ele consegue ver. Você segue por esse caminho bom, você chega nesse ponto. Se você segue por aquele caminho mal, ruim, você vai chegar no ponto oposto. Você vai fazer coisa errada e vai dar problema. Quando você segue pelo caminho bom, você chega nessa questão relacionada à perfeição, que é a semelhança desse demiurgo. Então a vida, ela, vamos dizer assim, ela se baliza dessa forma. Em todas as relações e ações humanas se balizam dessa forma, tá? Então eles são imprescindíveis, né, que as pessoas as conheçam o pensamento de Platão e Aristóteles. Não por, vamos dizer assim, vaidade, por simples busca por conhecimento, por ser mais inteligente, enfim, não. É porque isso é normal para a compreensão da vida humana, para que você não caia em embustes,
em enganações, em muitas vezes narrativas que as pessoas tentam passar, seja imprensa, meio de comunicação, grandes indústrias, pessoas que têm interesses em, digamos, massificar a população, um tipo de pensamento, ideologia, ideia, enfim, loucura que vem da cabeça deles para vender mais, enfim, sei lá, para ter o controle de alguma coisa. O ser humano, ele tem de ter, digamos, compreensão acerca da própria realidade, que a verdade nem sempre é boa, vamos dizer assim, boa no sentido material, vantajoso para a pessoa, mas que ela é certa. Espiritualmente falando, ela é certa, ela te tira algum peso, ela te faz você, digamos, seguir esse caminho correto das coisas. Você se livra, digamos, de, vamos dizer assim, qualquer enrosco na sua própria vida. Você se livra, digamos, daquela simples, vamos dizer assim, conveniência das coisas, né? Você consegue espiritualmente ter uma vida, inclusive uma qualidade de vida melhor, a partir do momento em que você começa a entender que existem coisas, verdades que estão justamente acima de simples narrativas ou de conveniências próprias humanas, de prazeres, de conveniências humanas que muitas vezes não tem a longo prazo. Alguns dizem é bom no momento, mas depois a longo prazo pode até te prejudicar. Mas em relação à narrativa em si, em relação a essas questões, em relação à busca pela verdade em si, é algo supérfluo, algo que não tem sentido em si. Então sempre busque, na dúvida, sempre busque pela verdade, pelo que é lógico, pelo que é certo, pelo que é real. Você não vai se arrepender, você vai ter uma qualidade de vida melhor, sua vida, espiritualmente falando, vai ser melhor. Você é uma pessoa que provavelmente muitas pessoas sofrem hoje da questão de depressão justamente pela conveniência às coisas, né? Quando algo parece que sai daquele seu ambiente de conveniência. A partir do momento que você começa a, vamos dizer assim, ver que tem coisas que vão muito além do que você e que você não pode fazer coisas para mudar aquilo, você começa a entender que, vamos dizer assim, a vida ela segue, as coisas seguem. Você também tem que seguir, você também tem que, digamos, ali seguir aquela questão ali. Você tem que ir atrás justamente da própria verdade em si. Tem que deixar que as coisas sejam certas, que as coisas ali aconteçam da forma mais real possível, né? Enfim, você não vai ter arrependimentos quanto a isso. Já é mais ou menos isso, essa, vamos dizer assim, aula, né? Mas esse estudo referente a Platão e Aristóteles, né? Então eles vão, digamos aí, ser responsáveis, né, ali por influenciar muitas pessoas posteriormente, impérios, e, vamos dizer assim, vão estar justamente atrelados ao Ocidente, ao nosso pensamento, aos nossos costumes, ética, enfim, princípios, e, vamos dizer assim, vão estar atrelados justamente ao maior evento, talvez o maior episódio da história humana, mais importante da história humana, que nós vamos abordar posteriormente, né? Nós vamos explicar aí posteriormente, que é a vinda aí do próprio Messias em si, né? Que é, vamos dizer assim, o ponto-chave, né, a respeito dessa mudança do mundo antigo para esse mundo novo, que nós conhecemos, o mundo moderno, né? Mas espero que tenham gostado aí do nosso vídeo, né? Desde já agradeço pela atenção. Nos vemos no nosso próximo encontro, né, a respeito aqui da história da cultura e das etnias. Desde já, muito obrigado.